Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais e bastante. Enquanto o Ocidente transforma eleição em reality show, lobby em democracia, crise em método permanente de governo, a China fez o movimento mais importante do século XXI. Planejou o futuro. 800 milhões de pessoas retiradas da pobreza extrema, o maior parque industrial do planeta. Liderança em inteligência artificial, o 6G, computação quântica e infraestrutura global. Tudo isso sob o comando do Partido Comunista Chinês. E a pergunta que o Ocidente não consegue responder honestamente é simples: como um país semicolonial, devastado pelas guerras do ópio, destruído pela invasão japonesa e fragmentado por décadas de guerra civil, tornou-se o centro gravitacional da economia mundial em menos de 80 anos? A resposta não está no mercado, nem na democracia liberal e não está na ajuda do FMI. Está na revolução, no planejamento, na soberania e numa tradição política que soube fundir marxismo com a realidade histórica concreta de um povo de 5 mil anos de civilização. E vamos entender com o rigor que o tema exige. Para entender a China de hoje, precisamos começar onde começa a memória política chinesa contemporânea, o século da humilhação, de 1839 a 1949. Lenin, no Imperialismo, fase superior do capitalismo, mostrou que o capitalismo monopolista precisa de mercados externos, fontes de matéria-prima e territórios para explorar capital excedente. A China do século XIX foi o objeto mais perfeito desse processo. As guerras do ópio de 1839 e 1856 foram guerras do capital britânico para forçar a China a aceitar o comércio do ópio produzido na Índia colonial, destruindo economias locais e gerando dependência química para financiar a balança comercial imperial. Os tratados desiguais que se seguiram cederam Hong Kong à Inglaterra, abriram portos, garantiram extraterritorialidade jurídica para ocidentais em território chinês e transferiram soberania para as potências imperiais. A China foi tratada como semicolônia, não ocupada formalmente como a Índia, mas igualmente subordinada. O historiador marxista britânico Eric Hobsbawm, em A Era dos Impérios, documentou como o século XIX foi o período de expansão máxima do capitalismo imperial europeu e como a China foi uma das suas maiores vítimas. O economista Samir Amin, quando escreveu O Desenvolvimento Desigual, mostrou que o imperialismo chamava de abertura dos mercados. Foi, na prática, a destruição de economias asiáticas que eram, até o século XVIII, as mais desenvolvidas do planeta. A China, de 1800, produzia aproximadamente 30% do PIB mundial. A China, de 1949, era um país devastado, fragmentado e humilhado. Essa memória, que os chineses chamam de Bainan Kiru, ou o século da humilhação, não é retórica nacionalista vazia. É a base material e psíquica sobre a qual a Revolução de 1949 foi possível. Não a China moderna sem entender o que o imperialismo fez com ela. Aqui entra a contribuição teórica que o pensamento marxista ocidental frequentemente subestima. Mao Zedong não foi apenas um líder militar e político, foi um teórico marxista original que resolveu um problema que o marxismo europeu não sabia como resolver: como fazer a revolução socialista num país predominantemente camponês, sem proletariado industrial numeroso, sob ocupação estrangeira e com estrutura feudal ainda dominante. O Partido Comunista Soviético e a Internacional Comunista insistiam que a revolução deveria vir das cidades, do proletariado industrial, seguindo o modelo da Revolução Russa. Mao recusou. Sobre a contradição e sobre a prática, Mao desenvolveu o que seria sua maior contribuição teórica. O marxismo precisa ser mediado pela realidade histórica concreta de cada povo. O Marx universal, mais realidade histórica particular. E sem essa mediação, o marxismo vira, nas palavras do próprio Mao,
catecismo morto e mal identificou algo que os marxistas europeus não viram. Na China, a contradição principal não era entre burguesia e proletariado urbano, era entre imperialismo estrangeiro e povo chinês, incluindo camponeses, proletariado nascente e frações da burguesia nacional. A longa marcha de 1934 a 35, 12 mil quilômetros percorridos pelo Exército Vermelho sob perseguição, não foi apenas operação militar, foi formação política de uma vanguarda em contato direto com as massas camponesas. O Gramsci, que Mao nunca leu diretamente, mas cujas intuições paralelas são extraordinárias, chamaria isso de guerra de posição. A construção lenta da hegemonia popular que precede e torna possível a ruptura revolucionária. O Edward Thompson, na formação da classe operária inglesa, mostrou que a classe trabalhadora não é produto automático das condições econômicas, é sujeito histórico que se constitui na luta. A Revolução Chinesa de 1949 foi a constituição do povo chinês como sujeito histórico após um século de humilhação, com Mao como organizador dessa subjetividade política coletiva. O socialismo real não é linha reta, é trabalho histórico sobre pressão permanente. E a China de Mao produziu algumas das experiências mais dramáticas desse laboratório. O grande salto adiante, de 1958 a 62, que foi a tentativa de industrialização acelerada através da mobilização massiva das comunas rurais, a teoria era superar a produção britânica de aço em 15 anos com esforço coletivo do povo chinês. A prática foi desastrosa. Metas irreais, relatórios falsificados por pressão política, colheitas abandonadas para cumprir cotas de aço, e foi uma fome em escala catastrófica. Itzvan Mesaros, para além do capital, analisou esses fracassos com rigor não apologético. A tentativa de construir socialismo sobre pressão de cerco imperialista, com tecnologia atrasada e sem tradição democrática nas instituições, produziu deformações que não eram inerentes ao projeto socialista, mas eram consequências das condições históricas concretas em que ele foi tentado. A Revolução Cultural foi outro experimento traumático. Mao, temendo a burocratização do partido e a restauração capitalista, mobilizou a juventude, os guarda-vermelhos, contra as próprias instituições do partido e do Estado. O resultado foi um caos político, perseguição de intelectuais, destruição do patrimônio cultural e paralisação econômica. O Luiz Althusser, em resposta a John Lewis e outros textos, analisou as tensões entre aparato de Estado socialista e dinâmica das massas, mostrando que o socialismo real enfrenta contradições que o marxismo clássico não antecipou completamente. A honestidade intelectual exige reconhecer. O Partido Comunista cometeu erros graves que custaram milhões de vidas. E também exige reconhecer que esses erros foram cometidos dentro de um projeto que enfrentava cerco imperial, guerra na Coreia, ameaça nuclear norte-americana e isolamento internacional. O contexto não absolve, mas explica. E explicar é condição para aprender. 2 anos após a morte de Mao, Deng Xiaoping assume o controle efetivo do partido e inicia o que será chamado de reforma e abertura. Aqui está a síntese mais audaciosa na história do marxismo aplicado: usar o mercado como instrumento tático sem entregar o comando estratégico ao capital. Lenin havia feito algo similar em 1921 com a nova política econômica soviética, permitindo elementos de mercado para reconstruir a economia devastada pela guerra civil, sem abrir mão do controle político do partido. Deng fez a NEP em escala industrial e civilizacional, com um horizonte de longo prazo muito mais ambicioso. As zonas econômicas especiais, como Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, foram laboratórios capitalistas em território socialista. Capital estrangeiro podia entrar, relações de mercado podiam operar, mas o Estado mantinha um controle sobre a terra, de propriedade estatal, o sistema financeiro, com bancos estatais dominantes, as empresas estratégicas, energia, telecomunicações e infraestrutura, a política macroeconômica, com
planejamento de longo prazo, o aparato político com o partido no comando. O economista Giovanni Arrighi, em Adam Smith em Pequim, analisou o modelo chinês como uma categoria de pensamento que o pensamento ocidental raramente aceita. A China não está repetindo o capitalismo ocidental, está construindo a formação histórica nova, onde o mercado é um instrumento regulado pelo Estado, não regulador do Estado. O Arrighi chamou isso de acumulação sem desapossamento, em contraste com a acumulação por espoliação do capitalismo ocidental que David Harvey documentou. O resultado em números. Em 1978, a China correspondia por menos de 2% do PIB mundial. Hoje corresponde por mais de 18%. É a maior redução de pobreza extrema da história humana, em menos de 40 anos. Não pelo mercado, pelo planejamento que usou o mercado como instrumento. Agora, o partido como coluna vertebral, colocando Lênin, centralismo democrático e a máquina histórica, vai chegar ao coração do modelo chinês. O elemento que o liberalismo ocidental mais recusa analisar com honestidade. O papel do Partido Comunista Chinês. 100 milhões de membros, processo de seleção rigoroso, que combina avaliação de desempenho, anos de militância, formação ideológica e aprovação de instâncias superiores. Presença em todas as empresas significativas, públicas e privadas, controle sobre todas as instâncias do Estado, horizonte estratégico de décadas, não de ciclos eleitorais de 4 anos. Lenin, em Que Fazer, desenvolveu a teoria do partido de vanguarda. A classe trabalhadora, por si mesma, desenvolve apenas consciência sindical, a consciência imediata de seus interesses econômicos. A consciência política plena, a competição de sua posição histórica e do projeto de transformação social, precisa ser trazida de fora, pelo partido organizado. O Partido Comunista Chinês internalizou essa teoria e adaptou para a governança de um Estado de 1,4 bilhão de pessoas. Nikos Poulantzas, em Estado, Poder e Socialismo, mostrou que a relação entre partido, Estado e classes sociais é sempre complexa e contraditória, nunca mecânica. O Partido Comunista Chinês não é um instrumento de uma classe, é uma máquina histórica de reprodução do projeto nacional que incorpora quadros de origem operária e camponesa, mas também tecnocratas, cientistas, militares e administradores. O politólogo Daniel Bell, em O Modelo Chinês, argumentou que o sistema político chinês deve ser entendido não pela categoria ocidental de democracia liberal, mas pela categoria que ele chamou de meritocracia, seleção de líderes por capacidade de desempenho e não por popularidade eleitoral. Bell é polêmico, mas a sua análise é limitada, mas o ponto central é válido. O Partido Comunista Chinês não pode ser avaliado pelas categorias políticas europeias, precisa ser avaliado pelo que faz. E o que fez foi retirar 800 milhões de pessoas da miséria e construir a segunda maior economia do planeta. Nenhuma democracia liberal periférica conseguiu isso. O Xi Jinping representa uma virada qualitativa no projeto chinês. Com Deng e seus sucessores, Jiang Zemin e Hu Jintao, o foco era o crescimento econômico, estabilidade interna, esconder a força e aguardar o momento, a doutrina que Deng formulou para a política externa chinesa. Xi encerrou essa fase. A China de Xi é uma China que proclamou a erradicação da pobreza extrema, meta cumprida em 2021, o centenário do Partido Comunista Chinês, retirando os últimos 100 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Lança a Belt and Road Initiative, ou a nova Rota da Seda, conectando mais de 140 países em infraestrutura, comércio e financiamento. Investe maciçamente em soberania tecnológica, semicondutores, inteligência artificial, computação quântica, 6G, tentando superar a dependência tecnológica ocidental que o bloqueio americano tornou urgente. Moderniza as Forças Armadas, com horizonte de capacidade de sua ação plena em relação aos Estados Unidos até 2049, o centenário da República Popular. Combate a corrupção de forma sem precedentes, com mais de 1 milhão de funcionários punidos, incluindo membros do Comitê Permanente do Politburo. Giovanni Arrighi mostraria que Xi está operando o que Arrighi chamou de deslocamento dos centros do sistema mundo, o processo histórico pelo qual o eixo da acumulação capitalista global se desloca
de uma hegemonia para outra, do norte da Itália para os Países Baixos, dos Países Baixos para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos e agora dos Estados Unidos para a China. Arrighi era cauteloso, mas a tendência é estruturalmente visível. O filósofo político Wang Hui, um dos mais importantes intelectuais marxistas chineses contemporâneos, em o século, o século XX na China, mostrou que Xi está tentando articular um projeto que vai além do crescimento econômico. A revitalização civilizacional da China como alternativa ao universalismo ocidental. Não apenas crescimento, não apenas poder militar, mas uma gramática alternativa do político, onde harmonia social, coletividade, planejamento de longo prazo e soberania civilizacional definem a modernidade diferentemente do individualismo liberal ocidental. Aqui vamos chegar à dimensão mais profunda e mais frequentemente ignorada do modelo chinês. A fusão entre marxismo e tradição filosófica chinesa, especialmente o confucionismo. Confúcio ensinou que a sociedade harmônica é aquela que, em cada elemento, ocupa seu lugar adequado, não por coerção, mas por cultivo moral e responsabilidade recíproca. O governo governa justamente, o filho respeita o pai, o funcionário serve o povo. A legitimidade do poder é performativa e não procedimental. O governante não é legítimo porque foi eleito, é legítimo porque governa bem. O filósofo Zhao Qingyang, que forneceu o conceito de Tianxia, tudo sobre o céu, como filosofia política alternativa ao sistema westphaliano dos Estados soberanos. Argumentou que a China está recuperando uma tradição de governança universal que antecede um sistema internacional moderno. Gramsci diria que a construção da hegemonia civilizacional, a capacidade de um projeto político apresentar seus valores particulares como valores universais. O Ocidente fez isso com a democracia liberal. A China está tentando fazer com que o Xi chama de socialismo com características chinesas. O sociólogo Fei Xiantong, fundador da sociologia moderna chinesa, que estudou as estruturas sociais rurais do país, mostrou que a China tem uma estrutura social diferenciada, o que ele chamou de sociedade diferencial, onde as relações sociais são organizadas em círculos concêntricos a partir do indivíduo, com obrigações e direitos diferentes em cada nível. Não é individualismo liberal, não é coletivismo totalitário. É uma terceira forma de organização social que o pensamento ocidental sistematicamente recusa a reconhecer como legítima. O filósofo Slavoj Zizek, que não é apologista da China, mas é analista rigoroso, argumentou que a China representa o paradoxo mais revelador do capitalismo global. Um partido comunista gerenciando a maior economia capitalista do mundo. Mas Zizek subestima o que Wang Hui vê claramente. O Partido Comunista Chinês não é gerente do capitalismo chinês. É o árbitro soberano que decide onde o capitalismo pode ir e onde não pode. Essa diferença é tudo. Então vamos fechando com toda a clareza que esse tema exige. A China não é o paraíso socialista que alguns romantizam. Tem desigualdade, tem repressão, tem questões de direitos humanos que precisam ser nomeadas, mas também não é a distopia autoritária que o Ocidente vende. É uma formação histórica nova, produto de 5.000 anos de civilização, um século de humilhação colonial, 30 anos de revolução socialista, 40 anos de reforma planejada, e agora um projeto consciente de revitalização civilizacional. O Lenin mostrou que o imperialismo é o maior obstáculo ao desenvolvimento dos povos. Mao mostrou que o marxismo sem mediação histórica concreta vira catecismo. Deng mostrou que o mercado pode ser instrumento sem ser senhor. Arrighi mostrou que o centro do sistema mundo está se deslocando. Samir Amin mostrou que a desconexão parcial do imperialismo ocidental é possível e necessária. Wang Hui mostrou que a China está construindo uma gramática alternativa do político. Gramsci mostrou que a hegemonia do século XXI não será decidida por mísseis e PIB. Será decidido por qual projeto oferece respostas mais convincentes às perguntas fundamentais. Como organizar a produção para servir ao povo?
como construir soberania num mundo de potências imperiais, como planejar o futuro quando o mercado só enxerga o próximo trimestre. A China tem suas respostas, imperfeitas, contraditórias, mas concretas. Enquanto o Ocidente ainda debate se o Estado pode planejar qualquer coisa sem destruir a liberdade, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.